ponto de vista político, do discurso político, as pessoas se sentem... Nós estamos falando de movimentações acima de R$ 5.000 para pessoas físicas e R$ 15.000 para pessoas jurídicas. Não se pode dizer que sejam movimentações de pessoas ricas, certo? As pessoas que estão na informalidade, que estão defendendo o seu, elas movimentam R$ 5.000 todo mês. Não significa que elas tenham R$ 5.000 na conta para gastar. Elas movimentam, fazem os seus pagamentos, fazem a coisa girar. Isso tudo mapeado, já é mapeado, e a intenção é mapear ainda mais e grampear aqueles casos, digamos assim, suspeitos. As pessoas que não foram pegas, que fazem essa movimentação, que não foram pegas até agora, não deveriam ter maiores apreensões a esse respeito. Mas tudo é uma questão de percepção. E aí eu volto para a política. O governo, que é arrecadador, e esse me parece ser o sentimento das pessoas e o que é explorado pela oposição. Eu acho incrível que o governo fique indignado com a exploração política pela oposição das suas lambanças, dos seus erros. As pessoas percebem que o governo é arrecadador. Elas sabem e não confiam. Acham que o governo quer tirar dinheiro de todo mundo. Mas elas observam que o governo não consegue quebrar, por exemplo, benefícios fiscais, privilégios fiscais, desonerações, incentivos. Não consegue mexer, não consegue. O lobby é muito grande, o Congresso bloqueia, o governo também nem quer muito, ao contrário, o governo até está dando novos subsídios, então não consegue mexer com quem tem. E aí o cara percebe, caramba, não consegue, e agora se volta para mim, se volta para o mais pobre, se volta para o ferrado. Esses caras não estão percebendo que a gente está vendendo o almoço para poder jantar? E aí tem um outro elemento que eu falei sobre isso ontem, mas a gente, na nossa conversa prévia aqui, você conseguiu colocar em palavras melhores do que eu, que é a coincidência, vamos usar a palavra coincidência aqui, da troca da ideia de isenção do imposto de renda para quem ganha até R$ 5.000, que seria, digamos, um carinho para essas pessoas que estão ferradas, que movimentam os seus R$ 5.000, sai disso para um monitoramento, para um cerco maior sobre quem movimenta mais de R$ 5.000. Então as pessoas percebem, caramba, o cara estava prometendo isso, promessa de campanha, e agora veio para esse outro lugar. Então também tem esse sentimento de injustiça, certo? Também tem esse sentimento de justiça e é um sentimento de discursos vazios. Quando é para ajudar alguma coisa, quando é para diminuir a tributação, sempre é o famoso na volta a gente compra, né? Então ele vai para a televisão, ele vai rede nacional de rádio e TV e fala, nós vamos promover a isenção até R$ 5.000. Aí, quando todo mundo fica, ok, mas a partir de quando? Não é hoje. Então, não é hoje, eu não sei que dia era para ser esse ano, a Haddad já disse que é no próximo ano. Então, tudo isso acaba alimentando isso nas pessoas, enquanto a gente vê realmente um avanço de tributação para cima de quem consome pouco, a taxa das blusinhas, aquela coisa toda. Então, a gente tem uma tabela do imposto de renda que não é atualizada propriamente dita. A gente tem ali as pessoas que não pagam imposto de renda até 2 salários mínimos, mas ali como é que a gente pode dizer? É um ajuste, é uma gambiarra, por assim dizer, do que seria um ajuste anual. Então, essas pessoas que receberiam uma restituição no ano seguinte, esse ano já não pagam imposto de renda, então não mudou muita coisa, tem só uma percepção ali para as pessoas que aquilo ali ficou melhor para elas, e ao mesmo tempo, quem está nas outras faixas do imposto de renda não experimenta alívio nenhum. Não experimenta alívio nenhum e continua sem a tabela sem atualizar. E tabela sem atualizar, tabela de imposto de renda sem atualizar é aumento de imposto. Pode dar o nome que quiser. Tabela de imposto de renda sem atualização é aumento de imposto. Não tem como dourar a pílula nesse caso. E aí, quando você avança para cima das pessoas, você deixa ali o na volta a gente compra. E aí, 2 meses depois, 1 mês e meio depois, você... não, mas agora eu quero ver o que você faz com o seu cartão de crédito, eu quero ver onde é que você está gastando 5.000. Isso passa uma mensagem terrível para todo mundo, principalmente pelo link de valores. Fala, nossa, então, peraí, agora eu
agora eu não estou mais. E é um desastre na comunicação que seria para algo que eu até entendo a Receita Federal ter diminuído o impacto disso para o público, porque até agora, como eu disse, se a gente começar a ler a instrução normativa da Receita Federal, eu prevejo uma revolta civil, eu prevejo o pessoal na rua e tal, porque vocês não têm noção do nível que a gente tem que lidar de informações, com o nível que a gente tem que lidar de restrições que extrapolam a lei, muitas vezes, a gente tem que ficar ali, os advogados tentando um jeito de se safar ali dentro desse meio burocrático, e aí a questão toda é essa. Então a gente tem algo que foi paulatino e tranquilo, a Receita vigiou o nosso cartão de crédito, ninguém falou nada. A Receita vigiou nossa movimentação de imóvel, compra e venda. Ninguém falou nada. Então, ela vai avançando à medida que ela vai impondo esses controles de fiscalização. E agora, eu acho que ela acreditou também que não teria problema avançar a questão do PIX e dos meios de pagamento, e aí, de repente, virou essa confusão toda e essa crise toda. O que eu acho que vale super a pena, porque as pessoas têm que ter noção do que são fiscalizadas e do que pode vir por aí em termos de cobrança de imposto de renda, eventualmente. Pessoal, nós estamos conversando com Maria Carolina Gontijo, advogada, duquesa de Tax, muito conhecida, consultora tributária. Carol, o governo vai editar uma medida provisória. Esse troço, olha, eu não me lembro disso. Uma medida provisória da verdade, é como eu estou chamando. A medida provisória de propaganda, a medida provisória para informar as pessoas que o PIX não será taxado. Você viu isso? E que o sigilo bancário será mantido. É uma medida provisória, uma MP que tem natureza de comunicação. Talvez seja a medida provisória Sidônio Palmeira, para nos comunicar sobre isso tudo que está em curso. Eu acho que é uma baita de um investimento de carapuça da parte do governo sobre o seu erro. Eu queria te ouvir sobre isso. Gigante, porque a gente, quando ontem começou a aparecer essas notícias da MP, a gente, né, nós que somos advogados, a gente virou para quê? Vocês vão fazer uma MP? Não precisa, a gente já sabe disso, o PIX é um meio de pagamento, e não tem a menor necessidade disso, da gente ter ali essa coisa meio expressa, mas aí de novo, é o governo tentando dar uma garantia que ninguém vai confiar, não é porque está na MP que as pessoas vão confiar mais. Então, não é porque foi lá que as pessoas vão confiar mais. E a questão toda que o governo passou, né, os últimos 10 dias, defendendo a questão da instrução normativa, defendendo que era contra os sonegadores, defendendo isso, defendendo aquilo, e ontem ele recuar do jeito que recuou, qual que é a mensagem que passa para as pessoas? Então não era mentira, era verdade. É justamente o efeito contrário. Então, quando ontem. E era verdade, né? E era verdade. Exatamente, exatamente. Então, é justamente o efeito contrário para as pessoas. Então, ele dá uma notícia para as pessoas o seguinte: nossa, não, eu vou revogar, então é porque eu fiz algo de errado. Então, quando ele coloca isso, ele se coloca nessa situação, ele se coloca na situação de um governo que toma uma postura covarde, né? Uma postura que, quando todo mundo avança, ele não consegue se justificar, e isso é muito ruim. E quando ele toma essa decisão também, ele fala: olha, as pessoas estão com medo de mim, e aí eu vou colocar uma MP da verdade. Isso não faz sentido nenhum. Nada nessa comunicação faz muito sentido. Agora, uma das coisas que eu também fiz questão de colocar, e eu achei engraçado, porque algumas pessoas, alguns criadores de conteúdo bem alinhados ao governo, também usaram a palavra ainda, que você colocou aqui, não tem taxa ainda. Eu falei, nossa, se quem é alinhado ao governo está usando ainda, o caso é grave. Mas quando a gente coloca isso, o ainda, é porque a gente sabe que se apertar, a gente tem um sistema, que é o PIX, pronto para receber aquela tributação baixinha. Eu adoro baixinha, todo mundo paga um pouquinho. Então a gente tem um sistema pronto para ser implementado da noite para o dia. Se colocar, né, se for implementar, implementa de hoje para amanhã. Então o brasileiro sabe, o brasileiro lembra da CPMF, né? Que você muito bem lembrou, não, porque nunca é bom lembrar da CPMF, mas é que a gente estava falando aqui no início.